Olá, pessoal inscrito aqui no meu canal no YouTube. Chegou o grande dia da nova história com uma lição de moral. Uma história em um reino. Mas antes, acompanhe a vinheta do canal. A história de hoje está escrita no livro e vem direto do reino, porque o personagem principal é um rei. Quem já brincou da brincadeira O Mestre Mandou? Durante essa brincadeira, nós podemos dar comandos para que os outros façam o que estamos pedindo. No reino, o rei é o que comanda tudo. Nesse reino, havia um rei muito bom, amigo de todos e cuidava de todos. Até que um certo dia, ele morreu. Seu filho substituiria o lugar no reino. Mas o seu filho era um reizinho mandão. Oh, não! Só que esse reizinho era mal educado, xereta, mandava em tudo. Oh, não! E queria que tudo fosse do jeito dele. Era um reizinho bem mandão. Por ser mimado, ele se tornou um rei bem mandão. Oh, não! Teimoso, queria mandar em tudo no reino. Por ser tão mandão, começou a determinar leis para o povo. Primeira lei desse reizinho: está proibido cortar a unha do pé direito em noite de lua cheia. É proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Como assim? Os conselheiros do rei começaram a falar: mas rei, você precisa fazer leis que agrade o povo. Mesmo assim, não adiantou. O reizinho mandão continuou decretando suas leis e querendo que todos fizessem o que ele quisesse. Quando um conselheiro abria a boca para falar, o reizinho mandão: não, tem que ser como eu quero, eu que mando. Cale a boca, eu que sou o rei. O reizinho mandão tinha um papagaio e quando ele falava cale a boca, o papagaio também repetia: cale a boca. Tinha momentos que era tão engraçado: cale a boca, cale a boca, cale a boca, cale a boca. E assim, no reino, ficava totalmente essa confusão. Esse reizinho mandão não escutava ninguém. Só que por um momento as pessoas começaram a não falar mais. Cala a boca, cala a boca. As pessoas começaram a ficar quietas. Oh, my God! E o rei começou a achar estranho, mas até que ele gostou. Agora ele podia falar a hora que quisesse, mandando em tudo. Uau! O papagaio continuava falando: cala a boca! E o rei nem ligava, continuava falando. Mas ficar sem conversar não é tão bom assim. Esse rei começou a tentar fazer com que as pessoas falassem. Ele chegava pertinho e tentava conversar,
mas ninguém respondia. Ele começou a ficar um pouco triste com essa situação, onde ninguém conversava mais com ele. Foi ficando mais ainda perturbado e gritava com as pessoas, mandava, xingava, mas ninguém respondia. Até que ele pensou em dar um jeito nessa situação. Vou visitar um reino vizinho, tem um sábio lá que ele pode me ajudar. Será? Levou seu papagaio como companhia. Pelo menos não ficaria sozinho. E o papagaio continuava falando: "Cala a boca! Cala a boca!" Demorou essa viagem. Teve que atravessar a fronteira. E quando chegou, começou a escutar pessoas cantando, conversando. Nossa, que reino diferente! Ele não mandou ninguém calar a boca ali e foi prosseguindo no caminho para encontrar o sábio. Mas agora o reizinho estava diferente. Ele não estava mandando em ninguém. E o sábio olhou para ele e falou: "Tá vendo? Tá vendo no que dá? Ficou mandando em todo mundo, mandando calar a boca. E agora é isso que acontece com você." O reizinho não podia fazer nada, porque ele não era o rei daquele lugar. E o sábio colocava o dedinho na ponta do nariz dele. "Tá vendo? Agora não aguenta mais, né?" O reizinho ficou com muita vergonha, todo vermelho. E o sábio falou: "Ser rei não é mandar em tudo assim. Precisa ter juízo e sabedoria. Você mandou todo mundo calar a boca e todos calaram." "Por favor, o senhor me fala o que eu devo fazer agora?" Então o sábio respondeu: "Você vai bater de porta em porta e quando ver uma criança que saiba falar, vai escutar o que ela tem para te dizer. E nesse dia, seu reino vai ficar livre de maldição." Mas o que ela vai dizer? O sábio falou para ele procurar essa criança e não mencionou o que ela diria. Era sua única esperança, então vamos procurar uma criança. Vamos bater de porta em porta. Lá se foi o reizinho mandão. Colocou o papagaio no seu ombro e de porta em porta batia para ver se alguma criança o atendia para falar o que ele precisava escutar. Caminhou tanto, bateu em tantas portas e as pessoas ficavam assustadas e com medo dele. Até que um dia percebeu que em uma casa janelas estavam se fechando. Insistiu e bateu na porta. Batendo. Ninguém atendia, mas ele percebeu que tinha gente lá dentro. Começou a gritar: Ei! Não adianta fingir. Eu não vou sair daqui." A porta foi se abrindo devagarzinho. Por favor, ele falou para uma senhora que abriu a porta. "Aqui nessa casa não tem uma criança que possa me falar algo? Não existe uma criança que ainda saiba falar." A senhora ficou muito assustada, olhava assim para dentro da casa e o reizinho começou a desconfiar. Como ele era mal educado, saiu empurrando tudo
e entrou. Lá no fundo havia uma menina magrinha com tranças e de avental xadrez. O reizinho chegou perto da menina, todo educado, e falou: "Linda menina, me fala algo." A menininha nada falou. "Linda flor, por favor, me fale algo." Vermelho de raiva, ele acabou falando: "Por favor, fale algo para mim. Eu sou o rei, trate de dizer alguma coisa." Nesse momento, o papagaio: "Cale a boca, cale a boca, cale a boca." O papagaio, por ter escutado a voz forte e nervosa do rei, começou a gritar: "Cale a boca, cale a boca, cale a boca." Então a menininha falou: "Cale a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu." Trovão! Além do trovão, eram vozes e vozes, pessoas falando, cantando, dançando, vozes fortes, vozes fracas. E o rei começou a olhar para tudo aquilo e começou a ficar perturbado, colocou as mãos nas orelhas e sumiu. O reizinho saiu pela estrada, se incomodou com todos falando novamente. Na verdade, não conseguiu aprender a grande lição. E a maldição do reino se foi. O final dessa história contarei para você lendo as páginas desse livro, O Reizinho Mandão. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva com todo mundo dizendo tudo o que pensava, que fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e que deixou o lugar para o irmão dele. E há quem diga que quando o encanto se desfez, o reizinho virou sapo. Ueba! Ueba! E anda por aí pulando, coachando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Mas cuidado aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. Essa história nos ensina que não é muito bom ficarmos mandando em tudo por aí. Podemos perder amigos. As pessoas não irão querer nos escutar. Nós precisamos aprender a expressar o que sentimos. Estou com raiva, estou triste agora, mas aprender a se controlar. Escutar as orientações daqueles que sempre estão do nosso lado. Quem manda muito, sozinho fica. Tchau, pessoal! Se você curtiu essa história e aprendeu algo com ela, dê o seu like. E se inscreva em meu canal aqui no YouTube, que sempre terá histórias com uma lição de moral.